Ayrton colocou 3 pilares no IAA, né? Trazendo todos os sistemas, né, que nós temos, de soluções sustentáveis para veículos comerciais. Então, um dos pilares, e aí o Henrique talvez ele possa até detalhar um pouquinho mais, são os produtos que nós temos junto com a Royal Power Solution, que foi uma empresa que a Ayrton fez uma aquisição no início desse ano, né? Ela tem um foco muito grande na parte de fabricação de terminais e conectores, tá? Especiais, vamos dizer assim, né? Onde você tem uma exigência, um nível de engenharia bastante avançados em função das condições de vibração, vibração, corrosão, durabilidade necessária para as aplicações em veículos de uma forma geral, né? Veículos elétricos, principalmente, sistemas de baixa voltagem, alta voltagem, etc. Então, esse é um dos pilares. O segundo deles, que nós trouxemos, está relacionado com o nosso time do e-mobility, com uma linha de produtos que a gente já vem discutindo, né, e mostrando para vocês há um bom tempo. Então, nós falamos de sistemas para power, que a gente chama de power eletrônicos, né, eletrônicos de potência, com alguns produtos, toda a parte de proteção e distribuição de sistemas elétricos. Então, os veículos elétricos, você tem um nível de energia, um volume bastante elevado, né, tanto em termos de corrente como de tensão, e aí estão trabalhando em conjunto com o nosso grupo de elétricas, né, dentro do e-mobility, tem todo essa experiência. E o que nós chamamos de Power Systems, né? Os sistemas de potência. E aí a gente tem um braço, né, que entra as nossas transmissões para veículos com potencial para veículos elétricos, principalmente quando se fala em veículos comerciais, então transmissão de 4 velocidades para veículos leves, médios e pesados, né? Sistemas que a gente chama de gearing, então são sistemas de engrenamento, né, para poder trabalhar aí com os motores de alta velocidade, motores elétricos, 14, 15, 16 mil RPM, onde exige um nível de engrenamento, preocupações em termos de manufatura, grau de acabamento dos componentes, para você poder ter uma boa performance em termos de ruído, em termos de vibração, etc., né? E aí, os diversos sistemas que talvez o Henrique possa estar detalhando dentro desses 3 pilares, Henrique. Vamos colocar assim, né? Indo um pouco mais a fundo nos produtos que o Sérgio falou, né? Os sistemas de Power System que o Sérgio comentou, que são transmissão de potência, ainda assim de uma maneira mecânica, né? A gente tem tanto a transmissão de potência elétrica como além do engrenamento fixo para veículos que não necessitam de uma transmissão, você sempre precisa de um redutor. É isso que o Sérgio comentou. A gente também tem transmissões para veículos elétricos. Quando o veículo aumenta de tamanho, de potência, de carga, uma redução fixa não é suficiente. Você precisa de uma redução com 3, 4 velocidades. E lá no IAA tem uma transmissão de 4 velocidades pesado, né, para veículos pesados, para 2.600 Nm. Então, é uma caixa, apesar de pequena em termos físicos, né, 4 velocidades, ela é para motores de alto torque, né? Porque você tem na verdade, uma limitação com a tração elétrica. O motor elétrico ele é melhor que o diesel, mas ele não é perfeito, né? Ele gira mais, ele é muito mais elástico que o diesel, mas ele tem limitações. Ele não é muito eficiente em rotação muito baixa e nem muito eficiente em rotação muito alta. E isso acaba trazendo para o veículo elétrico um compromisso de autonomia, né? Isso acaba corroendo um pouco a autonomia, que é um dos grandes desafios ainda do veículo elétrico 100%. Né? A transmissão vem no intuito de melhorar a eficiência de um veículo elétrico. Como ela faz isso? Ela permite ter mais torque na saída, sem ter um motor exageradamente grande.
e permite ter um top speed mais alto sem o motor atingir altíssimas rotações. Com isso, você consegue esticar, vamos falar assim, né, aumentar a autonomia de um veículo elétrico, uma dada bateria, em até 30%. O que, em termos de tamanho de bateria ou de custo do veículo, é um número muito interessante. Esse falando de Power System, né? Um outro pilar que o Sérgio comentou, que é as PDUs e conversores, né, DCDC, são os sistemas de gerenciamento de potência elétrica, né, vamos falar assim. Conversores e inversores elétricos. Temos os conversores DCDC, que são os corrente contínua, né, de 12 para 48, de 24 para 48, que são as baixas voltagens. E tem também os de alta voltagem, vai de 400 para 12 volts, 400 para 24, e tem uma linha já sendo estudada para tensões ainda mais altas, né? Outro item que tem também no IAA é a PDU, que a gente chama de PDU é Power Distribution Unit. Ela é como se fosse a caixa de fusíveis, né, da nossa casa, né, a caixa de disjuntores da nossa casa. Lá ela recebe toda a potência das baterias, né, somadas, né, às vezes tem 2, 3, 4, 5 packs de bateria, você combina eles com a PDU, e a PDU distribui para os diferentes circuitos elétricos do veículo. Então, o circuito elétrico da direção, o circuito elétrico de tração, o circuito elétrico do ar-condicionado ou do aquecimento. Então, ele distribui de uma maneira, não é só para distribuir a potência da bateria, mas também para proteger. Se tiver uma sobrecarga, se tiver um curto-circuito, o veículo não vai ficar inoperante, é só aquele circuito que vai ter um problema que vai ser segregado, vai ser isolado, né? Então, a PDU é para distribuir e proteger todo o sistema de alta tensão do veículo elétrico. Tá? Esse é outro pilar, né? É bastante claro, está sendo mostrado lá no IAA. O primeiro que o senhor falou, o último que eu vou comentar, que é o segmento já dos conectores, né? A Eaton adquiriu no começo do ano uma Royal Power, que é uma fabricante de conectores terminais elétricos. Já é muito bem conhecida e difundida nos veículos atuais, de baixa voltagem, vamos falar 12 e 24 volts. Mas ela já tem um portfólio de produtos eletrificados. Aí nós estamos falando de 400, 500, 600 volts. É claro que os requisitos mudam radicalmente, né? O tamanho dos cabos, o tipo de conexão, porque é um tipo de conexão que não pode, primeiro, não pode soltar nenhum tipo de aplicação, né? Imagina um cabo de alta tensão que se desconecta, isso é um problemaço, então não pode. Então tem alguns tipos de conexão que ela trava, você não tem como destravar, a não ser com ferramenta. Tá? Então, são mecanismos de proteção. Tem metálico, tem plástico com trava, tem vários tipos, tá? Então, são segmentos que a gente está explorando também com a questão da Royal, e que, assim, é um caminho sem volta, todo mundo vai precisar desse tipo de coisa. Então, é interessante, porque tem uma demanda que a gente estima, e, na verdade, a demanda, às vezes, muito superior àquilo que a gente tem no plano, né? Tem sido uma boa descoberta. Talvez até como um complemento, né, nós focamos aqui e estamos comentando sobre os produtos e como a Eaton está preparada para a eletrificação, mas também no IAA está sendo mostrado alguma evolução dos produtos que nós temos para a linha ainda dos motores de combustão interna de veículos comerciais, né? Então, soluções onde você consegue trabalhar com melhorias de eficiência, redução de emissões, né? Então, alternativas que nós temos tanto para pecar, né, veículos de passageiro que estão migrando também, ou podem migrar para veículos comerciais. Então, aqui nós estamos falando o VVA, é um deles, que está sendo mostrado no IAA, né? O VVA é o que a gente chama de Variable Valve Actuation, um sistema de controle variável das válvulas, então, que permitem uma melhor eficiência do motor, né, que pode ser aplicado também em motores diesel. Nós temos também Cylinder Deactivation, se não me engano está sendo mostrado, então você consegue operar com um número menor de cilindros, né? Então, como exemplo, o motor de 6 cilindros, você consegue desativar até 3 cilindros, então isso traz uma melhoria
de consumo e redução das emissões, os engine brakes, né, os sistemas que são utilizados junto com a dinâmica do veículo e acaba auxiliando também no controle, vamos falar assim, e melhor performance do veículo junto com redução de emissões, né? Então, não sei se o Henrique tem mais detalhes dentro dos motores de combustão interna, mas, de uma forma geral, quando a gente olha o portfólio de produtos que nós temos na parte de eletrificação, assim como as tecnologias que nós temos para os motores de combustão, a Eaton acaba sendo um dos principais players, né, no mercado global, em termos de sistemista, de autopeça, que consegue endereçar as necessidades dos clientes, né, para a tecnologia que existe hoje, né, continuando esse trabalho de melhorias de performance e de sistemas que poluem menos, né, assim como suportar as iniciativas na parte de eletrificação, né. Então, aí com a Royal Power, que o Henrique mencionou, com as alternativas e soluções que nós temos em terminais e conectores, né, todo o portfólio de produtos que nós temos do e-mobility, de uma forma geral, trabalhando nos principais pilares de eletrificação, acaba colocando a gente numa situação bastante interessante, né, como um fornecedor bastante estratégico para as principais montadoras. Uma, se as coisas que vocês apresentaram no IAA, vocês vão trazer aqui para a Fenatran. E outra coisa, a gente ouve falar de um movimento muito forte para botar a transmissão automática ou automatizada, né, nos veículos diesel leve, caminhão leve, ônibus, esse tipo de coisa. Vocês estão embarcando nessa onda? Viu, Roberto, nós estamos sim, né, a primeira parte, vamos falar assim, da resposta em relação à Fenatran, nós vamos estar mostrando sim uma série de tecnologias, né, relacionadas com sistemas de transmissões automatizadas, né, uma boa parte daquilo que a gente tem dentro do grupo do e-mobility, nós também vamos estar mostrando, o Henrique mencionou a questão do Power Distribution Unit, né, que inclusive nós estamos oferecendo para os clientes aqui na região, né, para quem está trabalhando em eletrificação para veículos comerciais. As nossas transmissões de 4 velocidades, 6 velocidades, transmissões e redutores para veículos elétricos, né, veículos comerciais elétricos, nós também estamos trazendo para a Fenatran e estamos trabalhando e analisando o uso e a viabilidade da aplicação junto com os principais clientes aqui na América do Sul. Então, tem assim, bastante, vamos falar assim, material que vai ser apresentado, né, e discussões com as montadoras. E em relação aos sistemas automatizados para os veículos comerciais leves, né, nós somos provavelmente o fornecedor que está muito forte nessa linha, né, nós já temos hoje 2 clientes utilizando a nossa transmissão automatizada, em veículos comerciais, aí estou falando de 8, 10, 13 toneladas, então ela já está em produção há algum tempo, sendo um sucesso, né? E na Latibus nós mostramos também a solução nossa, uma derivada, né, do que nós estamos usando nos caminhões, né, nas aplicações de micro-ônibus, foi bastante elogiado aí para todo mundo que teve a oportunidade de estar andando no micro-ônibus durante a sessão que teve por fora ali na Latibus, né? E estamos trabalhando muito forte para poder estar colocando essa solução no mercado. Então, tem um movimento forte da Eaton, né? A gente acredita realmente que as vantagens de 2 pedais, uma caixa automatizada nesse segmento é bastante grande, bastante representativo, então traz conforto para o motorista que está dirigindo o veículo em centros urbanos, então uma condição que traz bastante fadiga, né, em função do grande número de trocas de marchas, então, além da questão de saving, né, de consumo de combustível, onde você tem um sistema inteligente responsável por estar fazendo as trocas de marchas. Então, os benefícios são inúmeros, tanto na parte de conforto, segurança,
assim como no custo geral de manutenção do veículo, uma vez com um sistema inteligente fazendo as trocas, você acaba tendo um menor número de falhas, uma durabilidade maior dos componentes da transmissão, da embreagem, etc., porque você tem uma troca sempre sendo feita no melhor momento. Henrique, esqueci alguma coisa em relação à Fenatran que a gente pode estar antecipando? Acho que não, Sérgio. Acho que você cobriu todas as possibilidades, né? É claro que tudo isso que eu falei só um complemento, né? São soluções, vamos falar assim, que nós estamos trabalhando com os nossos clientes, né? Então, a gente não sabe, ainda não tem o detalhe daquilo que os clientes vão estar colocando dentro da Fenatran, né? Como que essas nossas tecnologias vão estar sendo mostradas. A Ana depois pode comentar melhor, aí, então eu acho que a gente não vai ter um stand específico da Eaton na Fenatran, né? Nós estamos trabalhando com os nossos parceiros para estar mostrando, né, algumas dessas soluções. Um ponto só, Queiroz, você perguntou sobre veículos LEDs, né? O Sérgio comentou já, mas a gente vai ter nos médios também, não é novidade, já está no mercado, né? A nossa transmissão de 10 velocidades, né? Automatizada, que foi desenvolvida aqui no Brasil. Que a gente conhece como MHD 10. Ela também estará na Fenatran, mas não é novidade, vocês já viram ela em outras feiras, né? Mas é um produto de sucesso e que, orgulhosamente, foi desenvolvido aqui na região. Então, tem duas perguntas. Não, pode só continuar. Terminal da MHD? Só terminal da MHD. Inclusive, uma aplicação, né, que a gente desenvolveu há algum tempo atrás. Foi um desafio grande, porque o cliente, na época, pediu para a gente conseguir colocar essa aplicação em coletor de lixo, né? E foi desafiante, eu participei desse processo, mas foi uma solução que ficou nota 10. A gente consegue ganhos de performance, de economia e durabilidade fantásticos quando comparado tanto com manual como automática convencional. Esse é uma quebra de paradigma, tá? Essa é uma solução muito interessante. Está falando da Ford, né, Henrique? Ela foi lançada na Ford, né? Hoje, o Iveco e Volkswagen, eles têm produtos, né, utilizando essa família de transmissões automatizadas de 10 velocidades. Exato. E agora, dessas pequenas, a gente pode imaginar que elas vão falar italiano e alemão, né? Do que foi apresentado no IAA, algum potencial para o mercado brasileiro? Esses eixos, por exemplo, essas transmissões elétricas, por exemplo? Então, a transmissão elétrica do IAA, sim, lá no IAA, mas aqui no Brasil ainda ela vai levar um tempo, né? O Brasil ainda está engatinhando na questão do elétrico, a gente está trabalhando em algumas investigações para transmissão do elétrico na região, mas os volumes ainda do Brasil são bastante pequenos, né? Está no radar, mas o Brasil, infelizmente, está meio na lanterna dessa corrida na eletrificação. A gente vai chegar lá. Mas nem alinhado com essas iniciativas em ônibus, por exemplo? Olha, a gente não pode comentar de novos desenvolvimentos ainda, né? Não. Mas a gente está trabalhando em algumas iniciativas, é o que eu posso falar, né, Sérgio? Eu acho que o que a gente pode falar é que quando a gente vai para veículos comerciais, sendo caminhões ou ônibus, né, principalmente aí acima de 10 toneladas, 14 toneladas, tem ali um threshold onde o uso de uma transmissão, mesmo de menor número de velocidades, ela se mostra ser bastante interessante, né? Então, você consegue melhorar bastante a condição de performance do veículo, em termos de partidas em rampa, em termos de capacidade de carga, em termos de performance, podendo, inclusive, ajudar, né, na questão aí do melhor balanceamento do uso de baterias, o quanto de bateria você precisa de capacidade, né, quando você utiliza uma transmissão. Então, existem conversas, né, com as montadoras que estão puxando aqui essas iniciativas. A gente não tem nada que a gente possa abrir, mas provavelmente vamos falar assim, é uma iniciativa que pode ter desdobramento na região. Deixa eu fazer minhas perguntas, então, pegando carona no elétrico, né?
por onde que vai o desenvolvimento da Eaton com relação a motor elétrico? Porque a gente vê falando que pode ser o motor integrado com a transmissão numa peça só, e ali vai no eixo, vai aonde tiver que ir para levar, ou vai ser o motor separado com o eixo acoplado? Como que vai ser ou como que está sendo esse desenvolvimento na Eaton? E outra coisa que a gente vê falando muitas vezes quando fala em transmissão nos veículos elétricos é que são duas velocidades, vai para frente e vai para trás. É tão simples assim? Responda ou você responde, Sérgio? Pode responder, Henrique. Tá bom, vamos lá. A sua primeira pergunta, né, para frente e para trás. Na verdade, o veículo elétrico, 100%, ele não precisa nem de ré. Tá? E o motor dirige ao contrário. Então, ele não tem marcha ré. Oficialmente, não existe uma engrenagem para inverter o movimento. Se ele for híbrido, você precisa de uma marcha ré na transmissão. Se ele for híbrido, porque ele mantém o motor a combustão e o motor elétrico. Mas se for 100% elétrico, esquece, não precisa de marcha ré. Quando a gente fala de transmissão para veículos elétricos, a gente está falando de veículos de transmissões com 4 velocidades. A gente tem de 2 e de 4 velocidades, tá, disponíveis. E são sempre marchas à frente. Então, a ré já morreu, vamos falar assim para o veículo elétrico, você não precisa mais. Mas as transmissões à frente ainda fazem uma diferença na performance do veículo. Então, de 2 a 4 velocidades, a gente vê um caminho. A sua outra pergunta, a primeira, questão de motores elétricos. A Eaton não é core da Eaton fazer motor elétrico. Né? O que a gente faz é desenvolvimento com parceiros de motores elétricos, né, que fabricam motores elétricos e a gente fabrica a transmissão, ou engrenamento, ou a redução fixa, esse tipo de coisa. Então, são negócios diferentes. E você comentou, tem o motor com o eixo, com a engrenagem? Tem também a transmissão separada, com o motor separado, com o eixo separado. Existem essas configurações. Existem prós e contras das duas soluções. E eu acredito que as duas vão conviver no mercado, porque uma não cobre todas as aplicações e vice-versa. Então, vai ter espaço para as duas soluções. Tá, no caso da transmissão, se são 2 ou 4 velocidades, tecnicamente, por que importa se são 2 ou se são 4, se é tudo uma questão de software, de aceleração? Não é bem assim, viu, Gustavo? Por exemplo, você pode colocar um motor grande, elétrico, e não ter transmissão nenhuma, só um redutor fixo, né, sem marchas, vamos falar assim. Porém, um motor grande consome muita bateria. Energia. Então, você vai resolver um problema e vai criar outro maior. É isso que acontece. Você colocando um motor muito grande vai consumir muito requer muita bateria. Bateria é o número 1 de custo de qualquer veículo elétrico. Então, com um motor menor e uma transmissão, você consegue ter uma otimização do pacote como um todo. Quando eu falo pacote, não estou falando só de tamanho, tá? Físico, mas também de consumo. Imagina que uma transmissão tem uma relação de primeira de 4, 5 para 1, você multiplica de 4 a 5 vezes o torque do motor elétrico, sem aumentar uma grama no motor elétrico. A gente vê agora, né, com essa imersão que a gente está fazendo aqui nesse universo, até em função dessa cobertura, Henrique e Sérgio, como é que vocês veem o futuro, né, dessa relação dos OEM sistemistas com as montadoras? Quando a gente vê assim, grandes empresas como a Eaton se consolidando, comprando empresas menores, se fortalecendo economicamente, estrategicamente, e startups surgindo também, estando no radar das montadoras. Como é que fica essa relação no momento de alta tecnologia, de busca de energia limpa? Olhando para o futuro, como é que fica essa relação dos sistemistas com as montadoras? O que vem pela frente aí nessa relação, na visão de vocês? Então, Dilene, eu vou começar respondendo, depois o Henrique talvez possa complementar. Né? Na minha leitura, eu acho que com todos esses desafios que nós temos pela frente, né? Quando falamos nós, somos nós, os sistemistas, os grandes players, né, em termos de fornecedores, e as montadoras, né? Os desafios são inúmeros, né? Então tem muita dúvida, né? Tem muita experimentação, muita discussão, né, de qual que é o melhor caminho a ser seguido. E nessa situação, e a oportunidade é muito grande, né? Então, o trabalho em conjunto, ele acaba sendo a melhor forma, né? É muito difícil uma empresa sozinha, né, sem estar trabalhando com parceiros,
ela está ali na frente daquilo que existe em termos de tecnologias, das melhores alternativas, né? Então, o que eu vejo é que esse trabalho, né, essa parceria que já existe, né, de longa data, né, com esses sistemistas, ele tende a se fortalecer, porque nós, os sistemistas, acabamos agregando, né, um conhecimento específico que a montadora às vezes não tem, né? A preocupação da montadora é fazer veículos e atender o consumidor final, né? Ela tem, é claro, o direcional, o estratégico, né? Que cada matriz coloca, que cada montadora tem, visando atender tanto a questão de performance como a questão de legislações, a questão de melhor relação custo-benefício, e ela depende bastante ainda, né, de nós, né, dos grandes sistemistas, dos fornecedores, para discutir as alternativas. É um trabalho realmente a quatro mãos. Então, eu vejo que isso é hoje muito forte. O que nós estamos sentindo é que isso continua, tanto para os motores de combustão interna, sem nenhuma alteração, e fortificando bastante, né, e aparecendo muitas oportunidades e muitas discussões nesse campo das soluções com veículos elétricos, eletrificados, híbridos e etc. Então, eu vejo essa parceria fortalecida. Algum complemento, Henrique? Não, Sérgio, assim, eu concordo em tudo que você falou. Eu acho que o que a gente está vendo agora é um rearranjo, né, de alguns negócios, de alguns modelos, de algumas diretrizes das empresas, mas que as coisas aos poucos vão se acomodando novamente, né? Mas o desenvolvimento a quatro mãos, eu acho que é inevitável, né? Como o Sérgio comentou. Porque quando a gente fala de veículo elétrico, a gente tem a ilusão muitas vezes, poxa, você tirou um motor a combustão, é só um motor elétrico, é simplesinho, uma bateria, liga dois fios. E, na verdade, a complexidade por trás de um veículo elétrico é gigantesca, né? Quando a gente fala de veículo elétrico, a gente não pode falar só do hardware, né? A parte de gerenciamento, o software que faz tudo que é eletroeletrônico, é o pulo do gato, na verdade. Aí que está a diferença entre um bom veículo elétrico e um veículo elétrico mediano. É como ele gere a energia dentro dele, como é que ele gasta essa energia dentro dele. Então, o software é algo fundamental no veículo elétrico e cada vez mais isso é feito, não é a Eaton que faz, não é a montadora XYZ que faz. Isso vai ser desenvolvido em conjunto, porque cada montadora tem seu DNA, né, o seu perfil de comportamento dinâmico do veículo, e isso tem que ser customizado cliente a cliente. Então, a complexidade elétrica é grande, e cada vez mais eu acho que essa integração montadora-sistemista vai acontecer, não tenho a menor dúvida disso. Isso. Qual deve ser o foco da Eaton no futuro próximo, vendo esse antagonismo no Brasil entre elétricos e a combustão? O que eu enxergo é o seguinte, né? Continua tendo, para nós, muitas oportunidades e nós estamos abraçando as duas frentes, né? A Eaton é muito forte em sistemas, vamos falar assim, tecnologias para suportar os veículos de combustão interna. Conforme nós estávamos discutindo no início do nosso bate-papo, isso continua, né, em veículos comerciais ainda por muito tempo, né? As duas tecnologias vão estar, duas ou três tecnologias, considerando aí híbridos, etc., vão estar convivendo nesse mercado por muito tempo. E a Eaton, principalmente em função dos avanços em outras regiões, quando a gente fala de Ásia, Europa, Estados Unidos, eles estão num pace diferente, né, uma velocidade diferente de eletrificação, e a Eaton, ela está trabalhando muito forte, né? Então, o que a gente enxerga é que nós vamos tirar proveito, né, desse avanço que está tendo lá fora, no segundo momento aqui no Brasil, também, né, em função de todo esse aprendizado e toda essa parceria que vem sendo amarrada lá fora, né? Então, chegando a eletrificação de uma forma mais forte na região, nós vamos acabar pegando carona junto com todo esse trabalho que está sendo feito lá fora, via matrizes das montadoras, as nossas matrizes. Essa é uma perna. Existe ainda, é claro, o desenvolvimento aqui local, né? Existem as fabricantes, né, que têm a autonomia e têm toda a competência para estar puxando e desenvolvendo as soluções para a região. Nessa, sim, nós estamos trabalhando de uma forma muito próxima, mostrando o portfólio que nós temos, né? Mostrando tecnicamente quais são as vantagens das diversas soluções que nós temos para esse segmento.
algumas vezes fazendo o ponto, vamos falar assim, de alavanca, o ponto de pivô, vamos falar assim, da troca de informações junto com os especialistas, né, que nós temos nas diversas regiões do mundo, que estão trabalhando em avançado nas diversas soluções para veículos comerciais elétricos. Então, é uma fase bastante interessante, onde a gente tem um volume de interface técnica muito forte, né? Já tínhamos, né, para a tecnologia para os motores de combustão interna, isso continua, e agora também com essas iniciativas que a gente vê em eletrificação. É possível internar aquele sistema de controle variável de válvulas para o Brasil? É possível, sim, né? O controle variável. É claro que vai depender muito do apetite das montadoras. Eu acho que, assim, né, existem prós e contras, né, quando a gente olha o Brasil. O Brasil tem a vantagem de ter o combustível verde, cuja pegada de CO2 é muito baixa, que é o etanol. Né? Estou falando de veículos de passeio. Quando a gente fala de um sistema de válvulas variáveis, justamente para você ter um menor consumo, menos emissões. Então, a combinação do etanol com as válvulas variáveis é uma combinação fantástica, né? É claro que a gente entende que isso, eu acho que é uma questão de tempo para a gente ter disponível na região. A gente já viu alguns carros importados, mas carros importados vêm pronto de fora, né? Mas assim como a gente viu a luta do Turo, né? Esse sistema é aquele que tinha no Chrysler 300? O de desativação de cilindro, aquele. Ah, tá. Tem dois sistemas, tá? Um desativa cilindros. Um V8 vira um 4 cilindros, ou um 6 cilindros vira um 3, tá? Dependendo da demanda do pé do... Era aquele. Tá? E tem também a variação de abertura das válvulas. Tá? E essa variação então, varia em tempo, né? Ou se ela antecipa ou atrasa a abertura da válvula, né? E isso você ganha consumo, ganha também torque em baixa rotação, né? E potência em alta, que é o que você precisa, na verdade, né? Em baixa rotação você precisa de torque, você não precisa de potência, né? Então, essas duas tecnologias nós temos, estão disponíveis. Assim como o turbo veio, né? Acho que já virou, vamos falar assim, comum no nosso mercado. Hoje a gente vê carro turbo pequenininho, 3 cilindros, 1.0, alguma coisa, 4 cilindros, turbo, né? Com performances fantásticas e consumos baixíssimos, né? Essas tecnologias só vão agregar mais um valor em cima do motor que é sobrealimentado. Sérgio ou Henrique, por favor, para o Euro 6, alguma demanda, endereçou alguma demanda de vocês, para vocês? Uma demanda a mais? Uma demanda diferente? Que até então não era programada por vocês? Não estava na programação, no caso? Eu diria que todo programa Euro 6 tem um certo nível de atividade nossa, né? Então, por exemplo, nas caixas automatizadas, toda uma adequação, calibração, integração com os motores, né? Com Euro 6, então nós temos a nossa caixa automatizada em 3 grandes clientes hoje, então em 2 grandes clientes, e acabou demandando, sim, esse trabalho de 2 integração. Ou 3? 2 ou 3 clientes? Não, hoje são 2 clientes. Você falou 3. Não, são 2 clientes que nós temos as caixas automatizadas. E quais são essas adequações que estão sendo feitas para a geração Euro 6? Calibração, praticamente é calibração, né? Para ajuste com a nova dinâmica dos motores Euro 6. Então, nossa engenharia, ela trabalha muito com computadoras. Bem, Henrique, você ia falar? Desculpa. Além da calibração, né? Sempre que você muda a curva do motor por emissões, você tem que ajustar os shift points da calibração, que é o Sérgio. Mas, cada vez mais, a cada nova onda de emissões, tem também um pacote de segurança que vem via legislação a ser inserida nos veículos. E a transmissão, por incrível que pareça, tem algum envolvimento nisso,
Ela, por exemplo, ela tem que inibir trocas e interagir com o sistema de ABS, sistema de controle de estabilidade, esse tipo de coisa. Então, sim, existem novas demandas em função das legislações, não só de emissões, mas de segurança, e que a transmissão acaba sendo envolvida, ou seja, alteração de software, basicamente. Tá? Entendi. Para o Euro 6, esses dois sistemas comentados aí, o controle variável de válvulas e essa desativação de cilindros, não seria muito bem-vindo? Olha, para ciclo Otto, isso já, sem dúvida. Para ciclo diesel, a variação de timing de válvula, ela não traz grandes benefícios, porque o motor diesel gira pouco. Né? Ele gira em baixas rotações. O range de rotações é muito estreito. Né? Isso não traz um grande valor. A desativação de cilindro, esse sim poderia ser algo a ser estudado para veículos diesel. Mas é uma possibilidade, tá? Não é uma realidade ainda. Certo, Sérgio? Acho que para veículo diesel, a desativação de cilindro ainda é algo a ser desenvolvido. É algo possível, mas ainda não em prática. Isso significa que ninguém bateu na porta da Eaton pedindo isso, né? Na verdade, a gente tem dúvidas se a tecnologia de desativação de cilindro seria efetiva num veículo diesel de grande porte. Porque o veículo diesel raramente roda vazio. Então, você nunca vai estar andando na casquinha do veículo. Né? Você sempre vai estar exigindo muito torque e potência. Então, a desativação de cilindro vai acabar sendo pouquíssimo usado ou quase nunca. Na verdade, é mais voltado para a aplicação do canhão mesmo. Tá? Carro de passeio, geralmente está vazio. Você tem uma pessoa. Né? Para a região, caminhão, é o oposto. Para a região, eu diria que não, Décio, não tem nada, nós não vamos ver nenhuma novidade, né? Globalmente, aí talvez tanto eu como o Henrique, nós não temos todos os detalhes e informações, né? Mas é algo que foi está sendo conversado com algumas montadoras, principalmente no mercado norte-americano, sobre essa questão. Mas eu não tenho profundidade para dizer se tem alguma coisa entrando em breve ou não, né? A gente pode até fazer mas no caso, esses sistemas estão sendo aplicados onde? Em que segmento? Segmento veículo comercial, leve, pesado? Onde ele está? Não, é em veículos de passeio, principalmente. Em veículos de passeio. Tá, ok. Ciclo Otto. Tá perfeito, tá legal. Nós conversamos com algumas empresas, alguns analistas, e eles estimaram que até 2030 a eletrificação esteja atingindo aí 8% do volume de veículos comerciais e que o restante ainda até 2030 serão veículos a combustão. Vocês arriscam alguma previsão, Sérgio, Henrique? Como é que vocês olham? Claro, estou falando de Brasil, né? Até onde pode chegar a eletrificação no Brasil? Ou só nós vamos ficar só nos transportes de passageiros urbanos? A Mercedes está chegando aí com um veículo com 500 quilômetros de autonomia, a Tesla com 1.000, enfim, outras perspectivas aí. Como é que vocês veem isso para o Brasil? Eu acho que para o Brasil, Dilene, eu não enxergo nada muito diferente daquilo que você mencionou, né? A gente sabe das dificuldades, a questão do custo, né, do trade-off que tem em relação ao investimento e o retorno. Então, eu acredito que o motor de combustão interna, o motor diesel, ele continue aí por bastante tempo. É claro que a gente precisa, talvez, segmentar, né, a resposta. Quando você vai para veículo extra pesado, por exemplo, passa, né, por uma questão toda até de infraestrutura. Então, a gente está bastante distante ainda, né? Tantas soluções viáveis, assim como a questão de infraestrutura, então tem que passar nessa equação, nessa discussão. Quando a gente fala de veículos urbanos, né, os VUCs, micro-ônibus, etc., é onde as montadoras vêm falando que elas enxergam, né, uma oportunidade de crescimento um pouco maior, talvez chegando aí próximo desse índice que você comentou até 2030, né? E é onde a gente acredita realmente que tem esse espaço um pouco maior. Assim, o número, né, de um dígito, de eletrificação em 2030 é o que a gente também acredita, né? Então, ainda vai ser um número pequeno. Combustão vai rodar muito tempo? Vai. O que talvez a gente veja no pós-2030, ainda nos combustões, em vez de o combustível fóssil, né, o diesel derivado do petróleo, opções de diesel sintético, diesel verde, diesel
ou motores a gás, ou seja, motores de combustão, mas motores mais limpos do que queimando diesel fóssil. O que, na pegada de carbono, é muito próximo de um veículo elétrico. Né? Então, a gente acredita... O Brasil tem muitos problemas, né? Infraestrutura, como o Sérgio comentou. Se você for de São Paulo a Brasília, que é a capital do país, são 1.000 quilômetros, mais ou menos, não tem... Em algumas trechos não tem nem posto de gasolina, muito mais para recarga. Né? Então, vou te dar um exemplo. Estou numa rota próxima nossa, não estou numa rota distante, né? Então, assim, o problema da infraestrutura no Brasil é muito grave. Falta estrada, falta posto, falta recarga, falta um monte de coisa. Não, o que eu queria acrescentar em consideração da Adilene é que todo o crescimento que está se verificando na Europa sobre eletrificação está sentado em cima de gigantesco subsídio, né? Um técnico nos disse que na Alemanha chega a 12 mil euros para um caminhão 4x2. Nós não vamos ter subsídio tão cedo aqui, né? Então a coisa fica muito mais complicada. O desafio do Brasil... O Brasil não é fácil, né? O Brasil não é para amadores. Vocês já devem ter visto isso e é a nossa realidade. O transporte no Brasil, ele precisa se pagar por si só. Se depender de subsídio, ele não vai a lugar nenhum. Então, as soluções que vão vir do Brasil são soluções que são, do ponto de vista econômico, são soluções que se pagam. Depender do subsídio não é uma opção para o Brasil. A gente tem outros problemas para resolver antes, né? Nessa época de desenvolvimentos novos, tá? A gente vai para um breakthrough de tecnologia, vai entrar com o Euro 6, está chegando elétrico, tal. Vocês têm alguma participação com os Estados Unidos nesse desenvolvimento, ou o que é aqui, ou é tudo feito aqui, a parte de vocês, alguma coisa é feita lá? Aquele campo de provas que vocês mostraram já é usado? Olha, tem um co-desenvolvimento, sim, tá, entre Brasil e Estados Unidos. O campo de provas é nosso, está lá nos Estados Unidos, a gente continua usando. Né? Existem engenheiros nossos trabalhando aqui para ajudar a desenvolver nos Estados Unidos, e o contrário também, engenheiros de lá ajudando nós nos desenvolvimentos locais. Então, essa intercambiabilidade de talentos, né, entre Brasil, Estados Unidos e Europa, outras regiões, inclusive, não só Brasil e Estados Unidos, tem acontecido. E eu diria, Sérgio, me ajuda, me complementa nesse ponto, que a pandemia até ajudou essa integração. A gente usa muito mais os meios digitais e essa intercambiabilidade de uma pessoa estar aqui, está trabalhando com um projeto lá nos Estados Unidos, sem saber. Então, foi um aspecto positivo que a pandemia trouxe, né? Pelo menos alguma coisa positiva teve. Essa acessibilidade e intercambiabilidade de trabalhar em qualquer parte do planeta, vamos falar assim, é uma realidade hoje. A gente tem muito intercâmbio entre as regiões, certo, Sérgio? E a nossa engenharia de produtos e desenvolvimento, né, o centro de desenvolvimento aqui, ele vem crescendo bastante, né, nos últimos anos. A gente sempre colocou isso com bastante orgulho, né, junto com vocês, nos eventos que nós já tivemos aqui do Eaton Experience. Isso continua crescendo, né? Então, hoje nós temos um grupo grande de engenheiros aqui em Valinhos, engenheiros na área de software, de desenvolvimento, né? Não só na parte de hardware, mas também na parte de software e controles, e nós, cada vez mais, estamos participando no desenvolvimento de projetos globais. Então, nós temos engenheiros aqui no Brasil, né, trabalhando em projetos globais. Então, tem sido uma tendência, né? Os engenheiros brasileiros são reconhecidos como pessoas que têm uma flexibilidade e um nível de conhecimento bastante interessante, e o Brasil vem, né, a Eaton aqui do Brasil vem crescendo bastante e explorando bastante essas oportunidades. Nós passamos, né, por todo um processo de reforma, de crescimento da nossa engenharia de produtos, da nossa engenharia de testes. Nós estamos com um prédio praticamente novo aqui, né, Henrique? Foi feita toda uma reforma em investimentos e com um número bastante grande. Eu acho que hoje nós temos
100 engenheiros, entre engenheiros e técnicos. O nosso time que trabalha nas soluções de automação e software cresceu bastante, né? Então, a gente tinha poucos engenheiros no passado, pensar em 4, 5 anos atrás, e esse número vem crescendo de uma forma bastante impressionante. Esse é um ponto interessante, né? A Eaton, muitas pessoas conhecem a Eaton como uma fabricante de eixo de engrenagem, né? Esse perfil está mudando, né? Hoje a gente tem uma engenharia de software dentro de Valeo. A gente faz software. Software para quê? A nossa transmissão automatizada é um software, não é um software de um terceiro. O software é nosso, né? Desenvolvimento nosso. Então a gente tem uma autonomia gigantesca em termos de software, porque a gente faz o que a gente precisa para a região, né? E não aquilo que vem de fora pronto. A gente realmente customiza de acordo com a necessidade do Brasil. Isso é um ponto interessante, eu diria que é um diferencial nosso. Por falar nisso, né, já que eu esqueci de comentar lá atrás, quando nós falamos da MHD, que é um local que tem o nosso software, ela está no IAA. Não sei se vocês chegaram a ver no stand, mas tem uma caixa brasileira lá no IAA, tá desenvolvida aqui. Okay. No Brasil e para o mundo. Essa é a nossa tentativa, né, Sérgio? Qual que é o nome técnico ali do catálogo de vocês, dessa caixa? 10MHV? MHD, Medium Heavy MHD. MHD 10. MHD 10. Na verdade, o nome correto é UltraShift, tá? MHD 10. A nomenclatura dela é a 13110. Se você precisar, eu posso até te passar por e-mail ou só assessoria de imprensa. O melhor. O nome, na verdade, vai se perdendo onde está na montadora, né? Uma montadora é um nome, uma montadora é outro nome, né? É isso aí. Tem o nome da Eaton, tem o nome da montadora A, exato. B, aí você já viu, né? Ela é compatível a que motores? Ela foi desenvolvida para motores mais ou menos por volta de 7 litros, tá? Ok. 1.200, 1.300 Nm até esse tamanho do motor. 1.200? 1.200, 1.250 Nm. Esse é o limite dela. São veículos 6x2, 6x4, 8x2, 8x4, veículos rígidos, né, ainda. Motores 260 HP a 320 HP, né, Henrique, de uma forma geral? Mais ou menos isso. Ô, Henrique, e aquela mais leve, que chegou nos caminhõezinhos leves? Acho que a Mercedes chegou a... Ou usa. Mercedes e Volkswagen, né? Tá com com a Cielo, isso. Cielo e do Delivery. Ela é uma caixa com capacidade até 700 Nm de torque. Então, estamos falando em motores 4 cilindros, né? 600 hoje, os que estão em produção, 600 Nm, mas a gente tem, vamos falar assim, uma proteção onde a gente pode chegar a uma versão nela até 700 Nm. Tá, mas não é o de 10 velocidades, essa é de 6? Não, essa é de 6 velocidades. Não. 6 velocidades.